Ok. Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a reunião. Espero que todos e todas estejam bem. A pauta de hoje, ela não é extensa. Ela tem, basicamente, 3 itens. Primeiramente, eu gostaria de verificar, a pauta, então, ela tem pautas justificativas, tem o ofício do IGD, do Cadastro Único, um ofício referente à prestação de contas de 2020 e o plano de ação do governo federal de 2022. Alguém gostaria de acrescentar algum item à pauta? A princípio não, então permanece a pauta como está. Primeiramente, faltas justificativas a gente deixa como informe, né? Passamos para o plano IGD. Só para mencionar, esses itens que estão na pauta, eles passaram todos pela comissão de financiamento, ok? A Solange Coelho falou que não está conseguindo ouvir. Solange. Está todo mundo me ouvindo? Rafa, sim. Tá? Sim. Então, ok. Obrigado, gente. Rafa, Oi. é o seguinte, a Francine, ela entrou com o celular dela e aí ela não consegue manter, só que está trocando a titularidade da Bruna pela... Deixa eu só olhar o nome da moça. Sim. Reginalda. Aham. E aí, ela está sugerindo que a Reginalda participe, então talvez tem como já resolver isso para a Reginalda participar no lugar da Bruna, porque a Francine não vai conseguir, se ela não conseguir, aí a gente fica sem quórum não governamental. Ok. Gente, vocês aceitam Já, colocar isso só? É um informe, na verdade, isso. dos trabalhadores, né, do sindicato, que para fazer uma alteração ali na pauta. Se todo mundo permitir, a gente coloca isso como primeiro item. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então, o primeiro item é esse. Houve, então, uma troca da Bruna por uma outra profissional. Marina, qual que é o nome mesmo? Só um minutinho. Então, o nome dela é Reginalda Souza Pinto. Ok. Ela É, é conselheira suplente e está substituindo a Bruna Mello. tá. A Reginalda está presente? Acho que não, mas bem, enfim, se ela quiser entrar, a Francine está com problemas, vai ser bem importante. Vamos então para o próximo ponto de pauta, que é o ofício 268. O ofício 268 ele foi encaminhado pelo Cadastro Único, pedindo uma alteração nos objetos para gastar os recursos que tem em conta. O que acontece, resumidamente, depois, se quiser, eu acho que o Josias estava presente, né? Caso tenha alguma dúvida, ele responder. Mas, resumidamente, o Josias já tinha mencionado isso numa outra reunião, participou aqui no conselho, que se sobra o dinheiro, saldo em conta de um ano para o outro, no ano seguinte, o município recebe menos recursos do IGD, né? Então, quanto mais dinheiro em conta, menos recurso vai receber. Tendo em vista isso, o Josias ele tinha previsto 3 gastos, mas que não foram necessários, não cabia gastar, e sobraram de saldo agora no finalzinho do ano, e para evitar receber menos recursos no próximo ano, né, ele quer receber a totalidade dos recursos, então ele está pedindo para realocar os objetos que ele tinha previsto, que não foram gastos, para outros objetos que ele pode gastar o recurso, e então garantir o recebimento integral dos recursos no próximo ano. O ofício dele, vou pegar aqui para vocês, ele pede para fazer, são 26 mil aproximadamente,
R$ 16.700 que estavam previstos para contratação de serviços de reforma de salas não foram utilizados, tendo em vista a impossibilidade de contratação e conclusão de obras no finalzinho do ano, né, que é conforme o calendário contábil. 7.000 que estavam previstos para serviços de mecânica de veículo e não foram utilizados, estão ali parados, né, não foram necessários, e R$ 3.000 que estavam previstos para materiais de limpeza, que também não foram utilizados ao longo desse ano. E para estes recursos, ele então solicita realocar. O total dá R$ 26.700. Desses R$ 26.700, ele pede para usar 25.000 para o pagamento, né, a contratação de serviços temporários de entrevistador social, ou seja, 25.000 ficaria em folha de pagamento, e R$ 1.700 ele utilizaria para a compra de materiais de escritório do Cadastro Único, que seriam caixa, arquivo, caneta, papel, grampos, que serão utilizados no próximo ano. Então, não sei se me foi claro, caso não tenha sido, por favor, questionem. O Josias ele tem R$ 26.700 parados na conta, que ele não vai utilizar, né? Ele tinha uma previsão, mas não foram necessários, ou a parte de reforma não daria tempo de conclusão, a parte de algumas compras não foi necessária, então ele pede para realocar esse recurso com a finalidade de liberar o saldo bancário e para o próximo ano ele receber o recurso integral. O parecer da comissão foi favorável a esta troca, favorável a essa solicitação. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Nenhum questionamento, então vou colocar em votação, como não houve nenhum questionamento. Aqueles que são favoráveis a autorizar. A Francine não ouviu? Francine, você está ouvindo, Francine? Não estou conseguindo. Estou falando com ela no chat. Mas, gente, eu não consigo entrar no chat isso aqui. A Francine lá que está discutindo, tá lá no... A suplente dela está ouvindo? Será? É estranho não ter o áudio, né? Porque às vezes já aconteceu isso, mas aí se saísse e voltasse dava certo, mas como falou que ela estava caindo, entrando, ainda não sei qual é o problema. Às vezes é o próprio computador. Ela só está usando o celular, né, 3G, e aí é bem ruim, parece o sinal ali naquela região. Mas, assim, como o Nizar entrou, agora a gente continua tendo quórum do não gosto, tá? Tá. Nizar, tu pegou a explicação do ponto de pauta? Oi, Rafael. Peguei só um pedaço, porque tá uma correria aqui. Não, tá Tudo ok. bem. Ô, Nizar, eles estão pedindo, sobrou um recurso em conta deles que eles não precisaram utilizar, ou não daria tempo de gastar e concluir o objeto. E aí eles estão pedindo para realocar isso de um modo que eles consigam gastar o recurso e garantir daí que eles consigam receber o recurso integral de Brasília no ano que vem. Que se sobrar saldo em conta, o recurso vai vir a menos no próximo ano. Então eles estão pedindo isso, esse remanejamento. A comissão deu um parecer favorável para essa alteração, tendo em vista que o recurso não foi preciso gastar e, para desse modo, garantir o recebimento integral em 23. Alguém tem alguma colocação? Senão eu posso pôr em votação.
Não, para mim tranquilo, obrigado, tá? Ok. Então, gente, eu vou abrir em votação. Vou escrever aqui no chat. Só abrir aqui para poder escrever, tá? Tá, então eu vou colocar ali no chat, em votação, sobre o ofício 268. Quem é favorável ao que foi solicitado é 1, quem for contrário, 2, e quem resolve se abstém é o número 3. Por favor, está aberta a votação. Vou colocar ali no chat. Acho que a Francine levantou a mão. Quem levantou a mão foi a Daniela. Daniele? Da Paz. Daniela, se quiser falar. Solange Coelho. Daniela, levantou primeiro. Ah, tá, foi sem querer, então, se puder apertar ali na mãozinha para baixar, se der. E a Solange, se também tinha levantado, baixou também. Ok. Solange está com a mãozinha levantada ali para falar, quer dizer alguma coisa? Tirou. Ok. Então, a princípio, está aprovado, né? Ok. Está aprovado. Tá. Próximo ponto de pauta. Próximo ponto de pauta é o item ofício 3334 do Ministério da Cidadania, referente à prestação de contas do exercício 2020. Tá? Gente, esse aqui é um ponto complexo. Tá? Ele é complexo. Eu tenho minhas opiniões, a gente debateu bastante isso na comissão de financiamento. Até eu disse algo que está na ata ali, que eu me equivoquei na hora e está na ata e já vou me corrigir quando for explicar. Mas para apresentar para vocês. O que ocorre? Anualmente, o município ele tem a prestação de contas regular, que vai para o Tribunal de Contas, que a gente faz a avaliação, enfim, tal. E existe também uma formalidade para o Estado, quando tem recursos estaduais, e existe também uma formalidade para a Brasília. Geralmente, a prestação de contas de um ano é feita no ano seguinte, assim, no comecinho do ano, ali no primeiro semestre, né? Mas, em virtude da pandemia, a prestação de 2020 ela só foi solicitada por Brasília e realizada no final de 2021. Tá? Então, deu só no finalzinho de 2021. No final de 2021, e aqui é o equívoco que eu me refiro na comissão, nós tínhamos assumido, essa gestão do Conselho tinha assumido para trabalhar no CNAS, e não fazia mais, não acompanhou 2020, né? Então a gente entrou boa parte dos conselheiros entraram em 2021 e não acompanhamos 2020. E aí essa prestação de contas é um sistema do governo federal que o pessoal da contabilidade, da secretaria, ela entra, lança os dados e tem alguns questionamentos que são feitos ao conselho, que é um parecer do conselho. Neste parecer do conselho, são perguntas, só para citar, são perguntas fechadas, tá, gente? Até que esse documento, acho que está aqui nos anexos, se eu não me engano. A pauta plenária, não sei se está aqui, acho que... Isso, está aqui. O parecer, está como parecer, tá? Nos anexos do e-mail que foi enviado para todo mundo. Então, são questões fechadas, respondendo sim ou não, e aí tem uma caixinha aberta para fazer algum comentário referente à pergunta. Neste questionamento foi colocado duas questões que o Conselho respondeu.
Se o Conselho teve alguma dificuldade, alguma limitação para fazer a avaliação, né? Questão 8. O Conselho teve alguma dificuldade para analisar as informações prestadas pelo gestor que possam ter impactado na sua avaliação do demonstrativo sintético? O Conselho respondeu que sim, houve limitações. Qual a limitação? A limitação é que o Conselho e a Executiva tomaram posse em novembro de 2021, ou seja, não acompanharam o serviço e a execução, né, nem a prestação de contas, lá de 2020. Então, não havia informação para esse Conselho para fazer uma análise mais robusta. Então, isso está no parecer. A segunda questão, questão número 11, se indaga se os serviços cofinanciados pela União foram ofertados à população de forma regular, sem descontinuidade, ou seja, durante todos os meses do exercício. E aí o Conselho respondeu que parte houve descontinuidade. E aí, no questionário, coloca quais períodos, quais serviços houve descontinuidade e qual o período. O Conselho citou o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, devido à pandemia, sem colocar ali uma data, um período. A gente não tinha informação alguma, e houve toda aquela... Durante 2020, nós temos um acompanhamento, vamos dizer assim, quem estava no serviço, houve toda uma modificação das ONGs ou de GOV de como fazer atendimento. Então, nós mencionamos que teria havido uma descontinuidade no serviço de convivência. Brasília, então, solicita do Conselho, de nós, que nós nos posicionemos, porque o que eles pedem? Primeira alternativa, que a gente coloque qual é o período. A gente tem que informar qual o período que teria sido interrompido o serviço de convivência, para, então, que a Secretaria fizesse uma devolução de recursos. Ou, então, que o Conselho peça uma reabertura desse parecer para mudar o parecer, falando, não houve descontinuidade. O que está acontecendo? E aí são avaliações pessoais, a gente entrou em contato com a Vânia também, para entender o que estava acontecendo. Porque quando estava em 2020, no auge da pandemia, ali começando a pandemia, estourando, né, primeiro semestre, até julho, de março a julho, ali que foi um boom que houve da pandemia, em 2020, todos estavam tentando se realinhar, entender como executar, e sempre buscando orientações do Estado, de Brasília, de outros locais, e tentando entender. E o município, assim como as ONGs, sempre tentaram trabalhar de acordo com essas orientações da possibilidade do contexto. As informações que agora nos chegaram ali da assistência, do setor responsável, foi de que não houve a completa descontinuidade, houve uma readequação do serviço, obviamente sendo feito à distância. O serviço de convivência, aquele in loco, reunir as pessoas em grupo, assim como nas ONGs, não foi possível. O que foi possível acontecer é fazer esse acompanhamento à distância, por telefone, por WhatsApp, eventualmente uma visita para entrega de algum benefício, né, mas protegendo a todos os técnicos e usuários. E agora a Brasília, então, ela pede a devolução de recursos. Ao meu ver, é uma avaliação pessoal, não é uma acusação, mas, ao meu ver, eu entendo que esse pedido de Brasília tem mais relação com o déficit de caixa que está tendo em Brasília do que com outra coisa. Porque, na época, a orientação, né, as tentativas eram, vamos realinhar. Foi o que fizemos. E agora, então, no Conselho, ele tem que se posicionar. É isso que Brasília nos cobra. Ou nós fornecemos uma data, e o Conselho bate o pé e fala, não, houve uma interrupção, e reafirma isso e apresenta uma data. Lembrando que no próprio parecer nós dissemos que a gente teve um prejuízo de avaliação, que a gente não estava presente, né? O Conselho não fez o acompanhamento da época. Ou então a gente pede uma abertura e mudança desse parecer, né, naquele contexto.
É esse o quadro que nós temos aqui no momento. O parecer a discussão, e aí as demais pessoas da comissão, fiquem à vontade para explanar, mas vamos ver um resumo da discussão na comissão. A gente ficou bem intranquilo, justamente porque não estávamos todos participando de 2020, não estávamos acompanhando 2020, não tínhamos material para embasar uma resposta, e muito menos agora ainda temos, apesar de que a comissão, o setor de benefícios, o setor de serviço de convivência da Básica nos enviou um memorando de um doc informando que era uma discussão interna dentro das equipes, onde se falava disso, né? Não sei se o memorando está aqui nos anexos, Marina, mas se não tiver, puder compartilhar com o pessoal. Não sei se veio para cá, aquele memorando que foi da secretaria interna. Então, que mostra, está no anexo? Então, que mostra que estava havendo um serviço, né? Os técnicos estavam trabalhando, só que, obviamente, de uma outra forma. Houve uma discussão ali, como é que fica, qual é a transparência que é possível, né? A Cláudia trouxe isso. Se a gente não tem todas as informações, como deliberar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que deliberar, porque esse foi um questionamento que Brasília fez ao Conselho, e o Conselho tem que responder. E temos duas alternativas, né? De um lado, a Secretaria, então, ela está mandando um documento identificando que os técnicos continuaram trabalhando, os técnicos de nível superior continuaram trabalhando como serviço de convivência. De outro lado, nós não temos esses períodos demarcados que Brasília pede que a gente informe, e teria essa outra questão que seria mudar o parecer, que é sempre complicado, obviamente. Mas, então, tendo em vista esse contexto todo, a comissão ela foi favorável à modificação do parecer, por não haver instrumental nenhum que nos permitisse reforçar aquele parecer que demos no ano passado, que foi de, houve uma interrupção. Quando? Não temos nenhum documento. Então, não temos nenhum documento, tem esse documento da Secretaria demonstrando o serviço dos técnicos, então teríamos que pedir uma reabertura do parecer para a gente fazer uma modificação. Em frente a isso, a comissão se colocou favorável a responder a Brasília pedindo essa reabertura. E é isso que a gente traz agora à plenária, né, para que a plenária possa debater e se posicionar para a gente responder a Brasília. Rafa, Miriam, não sei se todos me ouvem, a internet aqui também está falhando bastante. Escuta, Miriam. Só para entender, então, foi mandado que foi interrompido o serviço, mas não foi períodos, não é? Exato. Tá, e daí a sugestão da comissão é fazer um novo parecer informando esse período mais definido? Não. Não. A comissão e o conselho não tem nenhum documento, nenhuma base para informar esse período. A gente não tem essa informação. Tá. Não então, pode ser baseado, sei lá, na coordenação do serviço, porque esse serviço foi interrompido, isso é fato, né? Porque todos foram, né? No caso, tipo, como era atendimento ali coletivo, todo mundo junto e tal, isso foi foi geral, no caso. Então, eles exigem é obrigatório ter um documento de tipo, encerrou-se tal período, reiniciou-se em tal período. E aí não tem. O que acontece, Miriam, que aí que foi que a gente foi buscar as orientações, é que o que se entendeu que houve uma readequação do serviço para tentar manter um mínimo de contato com os usuários, chamando de atendimento desse serviço. Sim. E aí, então, a Secretaria ela manda um documento interno, que é o memorando que está presente, e demonstra que os técnicos continuaram fazendo esse esforço para justificar que não houve a interrupção total do serviço. Houve uma readequação dado o contexto. Então, a gente não tem, primeiro, a gente não tem data
E aí, quando você coloca, que nem você colocou, indagar os coordenadores, né? E é justamente isso, os coordenadores estão mandando o informativo dizendo que eles estavam trabalhando. Sim. Então, os técnicos estavam trabalhando. Então, a gente não tem informação de período que nos permita sustentar aquele A parecer. interrupção. E aí, então, o posicionamento da comissão foi de solicitar a Brasília a reabertura e dizer a Brasília que não houve interrupção, assim como outros municípios que receberam essa notificação de Brasília também estão fazendo. Tá. Essa seria o parecer da comissão, né? A decisão, né? Porque eu acho mais coerente também, mas tu diz que é mais complicado mudar esse parecer? Tu acha que isso vai ser difícil? Não, ele não é burocraticamente, ele não é difícil. Ele é um ofício que a gente manda para Brasília, simplesmente solicitando a reabertura do parecer. Brasília abre o sistema e aí a presidência e a executiva alteram os itens, né, que alteram esse item específico, aquela questão número 11, dizendo que não houve interrupção e está ok. É só mudar aquela marcação. É isso. Entendi. Para mim ficou bem claro agora. Obrigada, Rafa. Nada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ninguém mais? Se ninguém mais... Ok, então eu vou colocar em votação, gente. Só espera só um minutinho para eu escrever aqui. Ah... 'Tá, então, ó, pessoal, vou colocar do seguinte modo, resposta para Brasília, o 1, mantém o parecer como está e informa o período, lembrando que a gente não tem um período, então, para votar, se o 1 for a posição da maioria, a gente precisa achar um período para colocar e responder. 2, solicita a reabertura do parecer para modificá-lo, e 3, abstenção. Então, está aberta a votação. Pessoal no chat, por gentileza, se manifestem. Puxa, boa. Dez votos no 2, Rafa. Ok. Encerrada, então, a votação. Aí, Marina, eu peço, então, que faça esse encaminhamento, né? Pegar ali pela mesa executiva, assinatura da Cláudia, encaminhamento para Brasília, pedindo a reabertura para que a gente faça a modificação do parecer dessa prestação de contas de 2020. Ok, Rafa, depois você me explica certinho. Tá ok. Eu também não sei como é que manda isso, tá? Então a gente vai ter que Também descobrir de não. novo. Não, beleza. A gente conversa depois. Tranquilo. Só vamos tentar, talvez, fazer isso amanhã, mais tardar segunda-feira. A gente já resolve isso para encaminhar ainda esse ano. Aí o item 3, gente. O item 3, não. O item 5 da nossa pauta, tá? O item 5, para mim, ele é o mais simplório. Vamos dizer assim, simples de votação. Também tem muita discussão. Que é o Plano de Ação do Governo Federal do ano 2022. O que ocorre?
assim como aquela prestação de contas atrasou toda, o plano de ação, geralmente ele vem no começo do ano, né? A Secretaria ela manda o plano de ação de todos os recursos, próprio, estadual, federal, né? E passa pelo Conselho, faz aprovação, e aí informa entre sistemas, né? Então, o sistema do governo federal vai informar o plano de ação para o ano, para o governo federal, estadual, vai informar também, e faz esses informes conforme for necessário, isso no começo do ano, né? Então, novamente, Brasília atrasa a solicitação desse plano de ação, então eles pedem somente agora, isso, e a gente tem, então, que mandar fazer um parecer do plano de ação de 2022. O que eu digo que é simples? Porque ele já foi aprovado, né? Ele não tem nada de novo, é simplesmente o plano de ação que a gente... O plano de ação é a aplicação que a gente passou no começo do ano, né? Como que estava planejado os gastos, não se trata das mudanças que ocorreram ao longo do ano desses gastos, é simplesmente o que estava planejado lá no começo do ano, que já passou pelo Conselho, foi feita a aprovação, e agora a Secretaria ela entrou no sistema do governo federal, colocou os detalhes de como estava previsto e passa agora pelo Conselho para pedir a análise e a aprovação disso, o parecer disso, para mandar para Brasília. E aí, reiterando, ao meu ver, isso é simples porque a gente já aprovou isso no começo do ano, então não tem nenhuma modificação, não tem nenhum elemento novo, não é algo que impacta para o futuro, não é algo que diz respeito a modificações do passado, é simplesmente o que a gente já fez, que a gente já aprovou lá atrás, que está demonstrado para o governo, só que com atraso, que o governo só abriu agora isso. Alguém tem algum questionamento desse item? Está lá nos plano de ação do governo federal, ele está ali também nos anexos. Caso alguém tenha alguma indagação, por favor. Nenhuma indagação. Então, acho que... Então, vou colocar aqui. Então, são a aprovação do Plano de Ação do Governo Federal 2022. 1 é a opção sim, 2 é a opção não, e 3 é se abstém. Está aberta a votação. E tá nesse chat, né, cara? Tá no chat. Ai, meu Deus. Solange, teu áudio está aberto. 11 votos, Rafa, para 1. Ok, Aprovado. perfeito. Gente, não temos mais item de pauta. Alguém gostaria de colocar algum item? Não? Então, dou as boas-vindas à nova conselheira suplente, do representante dos trabalhadores, e encerro desejando Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? Ótimas festas de final de ano para todos nós, que tenhamos um período aí com as nossas famílias, com nossos amigos, a gente possa recobrar nossas energias, a gente voltar para o ano que vem com ânimo e muito foco no trabalho. Gente, muito obrigado a todo mundo e tenham um bom final de semana. Um abraço. E está encerrada a reunião. Idem.
Feliz Natal e Ano Novo para todos. O mesmo. Feliz Natal e Ano Novo para todos também. Que a gente tenha um ótimo 2020. Se Deus quiser. Igualmente a todos também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Ela arrasou, né? Não, me denunciaram agora de novo. Vou sair da sala, gente. Encerrar aqui. Até mais.